Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu quero compartilhar com você devocionais debaixo do tema A graça de Deus é um grande mestre. Amados, a graça de Deus é o próprio Cristo Jesus, que foi entregue em nosso favor, para que nós possamos viver por meio dele, por meio do seu Espírito. Quando nós compreendemos isso e depositamos a nossa completa confiança na suficiência de Cristo Jesus, na sua palavra, na obra redentora de Cristo, que foi completa, perfeita e está consumada, então nós nos tornamos capacitados a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amados, é a graça de Deus que nos ensina e nos capacita. É pela graça que nós somos salvos e é pela graça que nós somos capacitados a viver de maneira justa, santa, reta. Quantas e quantas vezes eu ouço pessoas querendo vencer algo em suas vidas, querendo vencer a imoralidade sexual, a mentira, a ira, o egoísmo, e tentam vencer por meio da sua própria capacidade. Amados, é impossível. A graça de Deus é que nos ensina todas as coisas. E durante essa semana eu quero incentivar você, encorajar você a crer nisso. Não é pelo nosso próprio esforço, mas é quando depositamos a nossa completa confiança na graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Cristo Jesus. É o presente que Deus entregou em nosso favor. Para quê? Para que nós possamos viver por meio dele, por meio da vida de Cristo, por meio do Espírito de Cristo que foi depositado em nós. Hoje eu quero ler com você Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Está escrito assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amados, essas escrituras são extraordinárias. Veja o que está escrito. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem que trouxe salvação para todos os homens? Jesus Cristo. Então a graça de Deus é o próprio Cristo Jesus. E ele se manifestou com salvação, trazendo salvação por meio da sua obra redentora. Ele mesmo se entregou por nós e nos redimiu de toda a maldade, nos purificou. Amados, é a graça de Deus que fez tudo isso. E é interessante porque está escrito ali que é essa graça que nos ensina a abandonar, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quantos amados irmãos sofrem tentando abandonar vícios, abandonar práticas que não condizem com a vida cristã, imoralidade, mentira, ira, ciúme, inveja. Quantas e quantas pessoas tentando vencer isso na força do próprio braço. Amados, é impossível. Nós precisamos compreender que é a graça de Deus que nos ensina. A graça de Deus é um poderoso mestre, é um grande mestre para nós. A graça de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, nos conduz, nos ensina, nos dá força, nos capacita. Por quê? Porque nós recebemos uma nova vida em Cristo e a vida do próprio Cristo foi depositada em nós.
Nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso. Se você luta contra algum vício, alguma prática, algo que você sabe que está em desacordo com a palavra de Deus e você não consegue vencer e você diz, eu não aguento mais, eu não consigo viver isso. Amados, não é por meio do castigo, não é por meio do medo, não é por meio da vara, sabe? Digamos assim, que Deus atua. Não é assim que Deus nos ensina a vivermos de maneira santa, a abandonarmos tudo aquilo que não glorifica o nome dele. Sabe como que ele nos ensina? Por meio da sua graça, que é a vida do próprio Cristo que foi depositada em nós. Como que nós recebemos tudo isso? Pela fé, crendo que a obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário, crendo que a sua morte e a sua ressurreição são suficientes para nós. O que nós precisamos é aprender a depositar a nossa completa confiança na obra de Cristo Jesus. Não são as nossas obras. Quantas e quantas vezes as pessoas tentam, jejuam, oram, fazem tantas coisas e não conseguem abandonar a imoralidade sexual, por exemplo. Não é na força do braço, é por meio da graça, crendo que o Espírito de Cristo que habita em nós nos capacita, crendo que o Espírito de Cristo que habita em nós é suficiente. A graça de Deus nos basta. O Senhor é suficiente para nós. O que precisamos é aprender a depositar a nossa completa confiança no Senhor e não em nós mesmos. De nós mesmos é impossível. Com a força do nosso braço é impossível. Mas pela graça de Deus, somos ensinados por meio da graça a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, mesmo nesse mundo corrompido, nessa situação que nós temos visto cada dia mais, o mundo cada vez mais corrompido. Pela graça de Deus, é a graça que nos ensina. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor entregou Jesus Cristo em nosso favor. Muito obrigada porque nós não dependemos de nós mesmos, mas nós dependemos de Cristo, dependemos da obra redentora de Cristo, dependemos da graça de Deus, Pai. Eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, que eles compreendam essa verdade, que os olhos do seu coração sejam iluminados e eles entendam que é pela graça, é por meio da sua vida que foi depositada em nós. Senhor, Pai, eu oro para que em nome de Jesus os meus irmãos compreendam que Cristo é suficiente, que cada um dos meus irmãos compreendam que é uma dádiva nós dependermos do Senhor. É um presente que o Senhor nos deu. Não precisamos mais viver por nós mesmos, por meio da nossa força, da nossa capacidade, mas podemos depositar a nossa completa confiança em Cristo Jesus e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos. Ilumina os olhos dos seus corações, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.